Salve, salve, bem-vindo e bem-vinda a mais um Café com Pitacos. Enquanto eu tomo um golinho aqui do meu café, você pode aproveitar para se inscrever aqui no canal 3 em Cena. Era como una especie de, es terrible decirlo, como una especie de De espectáculo, ¿no? película, ¿no? Sí. Do dia 13 ao dia 16 de junho, o festival Volta ao Mundo Espanha apresenta 12 filmes, todos disponíveis no Petra Belas Artes à la carte, que vão desde clássicos do cinema espanhol até filmes mais recentes, inclusive até inéditos no Brasil. Começo falando, claro, do clássico Viridiana, de 1961, dirigido por Luis Buñuel. Viridiana é também o nome de uma santa da Igreja Católica, lá do século XIII, que foi condenada pelo Papa João XXIII por blasfêmia e indecência. O governo do ditador Francisco Franco tentou banir o filme na Espanha na época do lançamento, porque considerava a obra de Luis Buñuel anticlerical. Tentou, mas não deu certo, né? Porque o Festival de Cannes não só exibiu o filme, como também premiou Viridiana com a Palma de Ouro no Festival de Cannes. É um filme bem interessante, tanto para quem já acompanha o cinema de Luis Buñuel, mas também para quem ainda não conhece o diretor e pretende aí mergulhar em suas obras. Então essa é a minha primeira dica no Festival Viridiana de Luis Buñuel. E aproveita depois que você assistiu Viridiana, assiste também Terra Sem Pão. Esse não está no Festival Volta ao Mundo Espanha, mas é outro filme que o Buñuel fez na Espanha, lá na década de 30, e que também gerou muita polêmica. Aliás, eu particularmente, quando um filme mexe tanto com governos, com igreja, com parte da sociedade, quando as pessoas querem muito proibir um filme, eu geralmente acendo uma luzinha aqui e falei, opa, por que esse filme incomoda tanto as pessoas? E o Viridiana traz algumas questões que, apesar de ele ter sido feito lá em 1961, traz questões que são bem atuais, principalmente ao Brasil, principalmente a países em que não só a Igreja Católica, mas as igrejas tentam, de certa maneira, se apropriar das estruturas de poder político. Então essa mistura entre igreja e política geralmente não dá certo. A minha próxima dica no Festival Volta ao Mundo Espanha é o clássico de Carlos Saura, Cria Cuervos, de 1976, estrelado pela Geraldine Chaplin. Nesse filme, Carlos Saura analisa as relações familiares durante o período da ditadura de Franco na Espanha. Ele conta a história de Ana, que é interpretada pela Geraldine Chaplin, a filha do Charles Chaplin, e de todas as lembranças que ela tem. Ela testemunhou junto com as irmãs a morte do pai, a morte da mãe, e de que maneira o luto e a perda de pessoas queridas e pessoas afetuosas mexeu com ela quando ela chega na fase adulta. Então ela carrega todo um sentimento de culpa, principalmente por se achar responsável pela morte dos pais. Pobrecita, nadie te hace caso. Te dejan aquí sola y te cansas de ver el jardín, claro. Ana, vamos. E também está no festival um filme mais recente, um documentário chamado Sauras, que é justamente um olhar não só sobre a obra de Carlos Saura, mas também da relação que ele tem com os filhos. E olha, esse documentário Sauras, que foi indicado ao Prêmio Goya, que é o mais importante do cinema da Espanha, ele é bem interessante, porque o diretor, o Félix Vizcarré, ele tenta escapar um pouco daquele tipo de documentário chapa branca, muito oficial, em que ele só enaltece as coisas positivas do biografado. Pelo contrário, nesse filme, o diretor ele promove um reencontro do Carlos Saura com todos os seus filhos, ou melhor, quase todos, depois você vai entender por quê. E a gente percebe que o diretor tinha uma relação bem complicada com os filhos, né? Ele foi muito ausente, os filhos falam isso o tempo inteiro. Então, apesar de ser super premiado e super cultuado mundo afora como profissional de cinema, o Carlos Saura ele tem uma relação um pouco complicada com os seus filhos, né? Se eu não me engano, são 8. Tanto filho que eu já nem lembro mais a quantidade de filhos que ele tem.
Então esse é um documentário bem interessante. Se você assistiu Cria Cuervos, é curioso até perceber as semelhanças que existem entre as relações familiares no Cria Cuervos e no Sauras, que é um documentário que pretende aí investigar as relações familiares e amorosas do diretor espanhol. Félix, a ver, ¿qué es lo que pretendes con esto? Hemos hecho unos planos con estas fotos tan maravillosas. Yo tengo una foto preciosa de verte, ¿eh? Claro, pero esta no es Merce. Que esta no es Merce, que esta no es mi madre. Ay, con La Adela. Sí, sí. Esta perdona, se la confusão. La confusão momentânea. Também estão na lista de filmes exibidos no festival Bem-vindo, Sr. Marshall, de Luiz Garcia Berlanga, uma comédia de 1953, O Espírito da Colmeia, do Vítor Erice, que é um filme bem interessante que mostra duas irmãs, a Ana e Isabel, que moram na Espanha rural da década de 40 e que depois que elas assistem ao filme Frankenstein, elas ficam obcecadas por uma pessoa ali, por um estranho personagem dali da região onde elas moram, e elas partem em busca desse personagem. Temos também Vacas, de 1992, do Julio Medem, que é um filme que se passa lá no País Basco, bem interessante também, que mostra a luta dos liberais bascos na região e tudo envolvendo uma questão bem complicada sobre uma vaca. Pois assista ao filme que você vai entender. Temos também o clássico Língua das Mariposas, de 1999, do José Luis Cuerda, que mostra a relação de um menino com o professor dele e de que maneira a Guerra Civil Espanhola brutaliza as relações humanas ali na região onde eles moram. Então é um filme que fala muito sobre tristeza e também sobre alegria. Temos também disponível Joana Louca, do Vicente Aranda, que já é um filme do século XXI, de 2001, que conta a história da rainha espanhola Joana I, também conhecida como Joana a Louca. Pelos Meus Olhos, de 2003, é dirigido pelo Iciar Bollain e conta uma história bem pesada de Pilar, que decide fugir de casa e com ela apenas algumas roupas, alguns objetos e o filho, né? Então ela sabe que o marido vai atrás dela após essa fuga. Ela fica um pouco apavorada, mas a gente percebe ao longo da história os motivos que levaram ela a fugir de casa e principalmente a fugir do marido. Você pode achar estranho O Segredo dos Seus Olhos, clássico argentino, com Ricardo Darín, fazer parte desse festival, mas é que O Segredo dos Seus Olhos, dirigido pelo Juan José Campanella, é uma coprodução Espanha-Argentina. Sim, o filme também é, digamos, 50% espanhol. Esse filme que foi muito bem assistido, muito bem visto no Brasil, adorado pela crítica, adorado pelo público, conta uma história de tribunal, né? O Benjamin Esposito, que é interpretado pelo Ricardo Darín, ele, após se aposentar, resolve aproveitar esse tempo livre que ele tem para realizar um sonho que ele sempre teve. Eu não vou falar muito do filme para não contar spoilers, mas é um filme bem interessante, que foi super premiado, possui planos muito bonitos de fotografia e uma montagem fenomenal. Então, se você ainda não assistiu a Segredo dos Seus Olhos, essa é a oportunidade. Não se assuste, é um filme argentino, mas coproduzido também pela Espanha. Sua Alteza. ¡Qué sorpresa! E os últimos dois filmes que integram esse festival é Viver é Fácil com os Olhos Fechados, do David Trueba, e Maria e os Outros, de Nelly Regueira. É o primeiro filme da Nelly Regueira e conta uma história bem interessante, principalmente para nós homens. Quando a gente assiste a Maria e os Outros, a gente percebe de que maneira a sociedade patriarcal, machista, misógina, ela exige muito mais da mulher, e principalmente daquela mulher que não se encaixa, né, naquelas convenções machistas da sociedade, em ter que se casar e ter filho e tudo mais. Então Maria e os Outros contam um pouco dessa história do ponto de vista da personagem feminina. A diretora também é uma mulher, e é bem interessante para nós homens, é uma bela lição
do quão importante é o feminismo e a luta contra o machismo e contra essa sociedade patriarcal que muitas vezes releva a mulher um papel secundário na sociedade. O sea, si no mueves el pimiento, no te entra. No, o la ¿También quesera. quieres hacerlo tú? Essas são as minhas dicas, esses são os 12 filmes que fazem parte do festival Volta ao Mundo Espanha, que está disponível, vai estar disponível no Petra Belas Artes à la carte do dia 3 até o dia 16 de junho, que aliás é uma data bem especial. Sabe o que tem no dia 16 de junho? Nada. 16 de junho é o meu aniversário. Então, do dia 3 ao dia 16 de junho você pode acompanhar e assistir esses 12 filmes disponíveis no Petra à la carte. Eu volto logo mais com outro Café com Pitacos, com dicas de festivais, de filmes, e espero que vocês curtam. Ah, e não se esqueça, hein? Se inscreva aqui no canal 3 em Cena. Fui! Beijos e abraços!